Bem-vindos e bem-vindas ao Genix no Trecho. Sou Melina Paixão, coordenadora de marketing da Genix. Eu e a nossa equipe apresentamos essa série de podcasts que traz temas como genética, tecnologia, cuidados para o rebanho, manejo reprodutivo, tendências de mercado e muitos assuntos do seu interesse. Ao lado de grandes especialistas, eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito no seu negócio. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, @Genix Brasil. E aí, bora com a Genix? O 13º episódio do Genix no Trecho traz um pouco dos 60 anos dedicados ao melhoramento genético do Nelorizan. Estamos aqui com Flávio Aranha, proprietário da Fazenda Bela Alvorada, onde é desenvolvido um grande trabalho focado na produtividade, fertilidade e desempenho, sempre pautado em dados e informações. O Gustavo Costa, especialista de produto corte da Genix, é quem conduz junto comigo esse bate-papo. E a gente começa aqui mais um podcast. Estou mais uma vez com o Gustavo Costa aqui, me fazendo companhia e me ajudando com as perguntas. Gustavo, como que está sendo aí participar do nosso podcast de novo? Oi Melina, Flávio, todos que nos acompanham. É muito bom estar aqui de novo. Vamos para esse podcast que eu tenho certeza que vai ser muito interessante, muito legal. Todo mundo quer saber mais sobre esse parceiro nosso, a Fazenda Bela Alvorada. Isso aí, bem-vindo, Flávio. Um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. Quero saudar a todos aí que estão com um tempinho para escutar esse podcast, que eu espero que possa enriquecer aí o conhecimento de vocês todos. Quero agradecer inicialmente aqui a Genix pelo convite, né? Nós que somos parceiros aí de longa data, agradecer ao Gustavo, a Juliana, a você, Melina, toda a equipe. É um ano muito especial, né? Esse ano que nós estamos vivendo aqui, que estamos celebrando aqui 60 anos de seleção do Nelorizan, uma seleção aí muito tradicional para desempenho, né? do Nelore. E temos uma história muito bonita para contar, para assim, e celebrar também, né, esses 60 anos, porque foi em 1962 que o Dr. Arnaldo Zancaner, meu sogro, iniciou um trabalho pioneiro em Guararapes, São Paulo, na antiga Fazenda Bom Sucesso, e que naquela época ninguém tinha assim a ideia de como que fazer seleção, uma seleção criteriosa, uma seleção realmente para desempenho e para produção de carne. Então ele começou nesse ano a sistematizar a coleta de dados, né? Uma vez por mês ele vinha para a fazenda e primeiro comprou uma balança, né? Uma coisa que até hoje muitas fazendas nem têm balança. Mas, enfim, ele pegou a balança e começou a pesar os animais até completarem 2 anos de idade todos os meses. E era por volta do dia 15 de todo mês. E foi coletando esses dados, né, mantendo a parte de pastagens bem uniformes, assim, sem muito diferencial, para dar oportunidade para todos os animais. E fez uma base de dados de muita qualidade, né? E falou, bom, agora, o que eu faço com todas essas informações, né? Ele era engenheiro arquiteto, formado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e começou a procurar, a conversar com geneticistas, né? Primeiro pediu ajuda aqui em São Paulo, na Universidade de Ribeirão Preto, a Faculdade de Medicina, ele teve de Ribeirão Preto, onde ele procurou o professor Warwick Kerr, que era um geneticista. Só que o professor Warwick Kerr trabalhava com abelhas, mas se interessou muito por bovino, por grandes animais, né? E falou, nossa, dá para fazer um trabalho magnífico de seleção. Já fez contato com a Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, né? E em 1968 foi a primeira parceria de um
boiadeiro, como meu sogro costumava se chamar, com uma universidade. E aí teve todo assim, a oportunidade de saber como trabalhar e fazer seleção massal. Claro, usando estatística, né? E fazendo com que, selecionando só os machos, aí, usando os touros que tinham a média mais 2 desvios padrões em pesos ajustados, né? E as fêmeas ele só utilizava as da média para cima. Com isso, começou a fazer uma forte pressão de seleção para fertilidade, habilidade materna, ganho de peso e também olhar a parte de conformação frigorífica já naquela época, né? Já ele tinha como meta já abater os bois aí na fazenda do Mato Grosso do Sul, onde tinha naquela época cria, recria e engorda, os bois aos 2 anos. Era esse o objetivo com 16 arrobas. Então você vê que ele tinha já uma visão muito avançada da pecuária moderna, né? Aquilo que hoje em dia todo mundo né, já acha que tem que seguir esse caminho, chegou finalmente essa conscientização, e nós, vamos dizer, no Nelorizan, já tínhamos visto desde os anos 60, né? Com isso, aí, depois o Dr. Arnaldo veio a falecer em 89, nós continuamos o trabalho, eu comecei a trabalhar com ele em 86, né? Tive 3 anos aí de uma convivência diária com ele, e fiz a minha pós-graduação, vamos dizer, eu sou engenheiro metalúrgico, né, e administrador de empresa, então tive um super treinamento, ensinamento com essa pessoa maravilhosa que era o Dr. Arnaldo Zancanetto, que era muito culto, e também tinha uma didática fabulosa e amava realmente trabalhar com Nelore, né, e tinha muito foco no trabalho, muito foco. Então, depois do falecimento dele, nós continuamos aí como condomínio, né, Beatriz Zancanelli e Filhos, e com a mesma filosofia de trabalho. Já em 89 surgiram as primeiras TEPs, né, e isso foi fantástico, deu uma alavancada muito forte na velocidade de seleção, né. E nessa época apareceram, vamos dizer, na época do meu sogro, os touros mais conhecidos são Polonês, Portinari, Jalão. Depois, na época do condomínio, o Musgo, né, o Nadan, líder de sumário aí por vários anos, em vários sumários, né? E depois, esses 14 anos aí que trabalhamos em condomínio, resolvemos fazer a divisão do rebanho Nelore, né, PO. Então, cada um aí dos herdeiros, Dona Beatriz ficou com 100 matrizes, e nós da Bela Alvorada também com 100 matrizes, e os demais herdeiros com 100 matrizes, que, vamos dizer, já em 2003 isso, quando já tínhamos aí a possibilidade de trabalhar com transferência de embriões. Então, recebemos aí uma vacada muito forte, né, de características de fertilidade, de habilidade materna, de ganho de peso, né, de qualidade de carcaça também, e assim começou a Bela Alvorada, em 2003. Logo em 2005, surge o Avesso da Bela, um touro que nós identificamos aqui, né, pelo intra-rebanho e pelas avaliações genéticas, e assim, eu usei muito esse touro, e esse touro trouxe uma base para a Bela Alvorada de precocidade sexual, em especial, e de fertilidade, muito especial, e que está na maioria dos touros de central nossos. Nós temos cerca aí de, até hoje, vamos dizer, só a Bela Alvorada, uns 40 touros em central, e muitos deles com a genealogia
consistente do avesso da Bela, né? Aí cabe dizer também que hoje em dia nós trabalhamos aí com genômica, né? Eu acho muito importante também em 3 programas de seleção, né? A NCP, que nós somos fundadores, a ABCZ, a PMGZ, né? E o Gene Plus Embrapa também. Todos os programas muito bons e que trazem aí uma confiança para o comprador também, para o cliente, né? Alguns são mais familiarizados com um programa ou com outro, então conseguem ter uma leitura e uma confiança maior nesses dados, né, de cada um dos programas. E trabalhamos também com ultrassonografia de carcaça há vários anos, né, para poder evoluir com maior velocidade aí para AOL e espessura de gordura, enfim, acabamento. E fazemos aí acasalamentos dirigidos, né, para também, e uso de todos os jovens, em especial. Eu uso um percentual elevado de todos os jovens, né, cerca de 70% dos touros nós usamos aqui na Bela Alvorada, Nelorizan, são tourinhos jovens da nova geração, né, com isso você tem uma evolução bem mais rápida, né, nas características aí importantes, né. E então nós temos uma identidade, né, que ao longo desses 60 anos a gente foi imprimindo no plantel, que vem desde os anos 70, com aí estação de monta, né, com a parte de uso de touros realmente com dados, né, e sempre olhando também as características funcionais dos animais, que trouxeram, então, essa identidade, que são animais muito bem avaliados, que a gente fornece ao mercado, aí, seja na parte de sêmen ou touros, né, através do nosso leilão anual, que é realizado todo mês de agosto. São animais com alta consistência genética, com alta avaliação genética nos 3 programas, e uma identidade do Nelorizan, que é um pedigree mais aberto, porque nós trabalhamos aqui também com animais, a maioria dos touros utilizados são touros da nossa seleção, tá? E com precocidade sexual e muita qualidade de carcaça, né? Muito bom. E o Flávio falando, Gustavo, acho que você também pensou nisso, porque ele falou aí de pedigree, falou, querendo ou não, do fenótipo, falou das avaliações, isso vem muito ao encontro do nosso conceito de Cow Science and Science, né, Gustavo? Exatamente, Melina. E esse é um dos grandes motivos pela nossa parceria, né, Flávio? Essa identificação de linha de raciocínio, né, de critérios. E você falou, Flávio, uma coisa que eu repito todos os dias, acho que se não todo dia, quase todos os dias, para clientes, para técnicos, para estudantes, hoje ainda, que é o quê? Coletar dados. Muita gente, hoje em dia, ainda não coleta dados. Uhum. Então, não estabelece variáveis para tomada de decisão. Se você tem... É o exemplo que eu sempre uso. Se você quebra seu carro, você vai arrumar o carro com uma chave na mão ou com uma caixa de ferramenta? Eu acho que esse é o grande diferencial. Coisa também, análise de dados, coleta de dados, análise de dados. Essa coisa de estar sempre aberto às novas ferramentas e tecnologias. É claro que existe o empirismo, né? Existem as questões empíricas, por exemplo, aquela coisa, o touro do saco preto, o rabo mais comprido desce mais que o jarrete,
Eu acho que existe tudo isso também. O empirismo também existe muito na pecuária. Mas essa abertura a testar as novas tecnologias assim assimilar, foi bem? Serviu? Não foi bem? Ok. Isso traz essa consistência e a solidez para você usar 70% de touros jovens na sua estação. Pela solidez que tem o rebanho da Bela Alvorada, né? Com essa solidez toda e sempre buscando essa identificação de touros próprios. Eu acho que isso agrega muito, porque às vezes a gente escuta falar, mas o rebanho que se fecha um pouco mais, ele fica para trás. A Bela Alvorada não está para trás em nada, em biotipo, em avaliação genética. Pelo contrário, além de acompanhar a avaliação genética, o ritmo lá em cima, é uma opção de abertura de pedigree, né? Principalmente hoje, que a gente vê muito essa questão de quanto mais o tempo passa, mais vai afunilando. Nós tivemos aí, reforçando aí o que você está falando, vários líderes de sumário, né? Desde o Avesso, o Fraque, o Hamlet, o Lúdico, né? O Sombreiro, enfim, são touros que lideraram aí, vêm liderando ainda, né? As avaliações, com uma forte consistência, né? Agora, depois nós vamos falar aí de touros jovens, aí recém-contratados pela Genex aqui na Bela Alvorada. Então, assim, é um trabalho forte. E eu não olho somente assim, o índice final, né? A gente faz uma seleção procurando fazer uma evolução harmônica nas principais DEPs, né? Sem exagero, porque eu acho que esse exagero nos índices finais, os quais tem a importância da DEP de peso muito alta, nós estamos criando um problema no Nelore que não existia, que é o alto peso ao nascer. Vamos falar um pouquinho do sistema de produção aí na Bela Alvorada. Vamos passar por esse tópico. Acho que dos critérios, os conceitos a gente acabou, né, falando aí ao longo da história, enfim, ali ao longo da conversa. Fala um pouquinho pra gente como é que é o funcionamento aí da fazenda. Na Bela Alvorada, nós estamos com cerca de 400 matrizes, né, contando com as precocinhas, né? E na nossa fazenda no Mato Grosso do Sul, que é a Fazenda Nova Santo Ângelo, nós temos cerca de 150 matrizes também, PO, e 400 receptoras, porque todas as transferências são de lá no Mato Grosso do Sul, né? Aqui na Bela Alvorada, em Guararapes, São Paulo, são pasto. Aqui eu tenho uma área grande de cana, né? Então, a gente teve que realmente fazer uma intensificação com rotacionado, né? E, dentro do possível, fazíamos, né, adubação de pastagem. Agora, com esse custo, estamos revendo essa situação e são para tocar a adubação ou não, né? E no Mato Grosso do Sul eu trabalho com a integração lavoura-pecuária, com soja, né, plantio de soja, são cerca de 400 hectares de integração e mais 400 hectares que ficam como pastagens fixas, né? É um sistema maravilhoso, você tem uma outra dimensão de trabalho, de pecuária intensiva com a integração lavoura-pecuária. É uma transformação, né? Na sua fazenda, você, mesmo que a soja dê um pequeno ganho, os ganhos que você
tem depois na sua pecuária são fantásticos. É impressionante os ganhos em índice de prenhez, em peso de desmama, né? Muito, muito interessantes, muito bacana. Os tourinhos, vamos dizer, eles, como nós temos que fazer um preparo dos touros para nossa venda anual, os machos, quando eles têm cerca de 15 meses de idade, eles são transferidos do Mato Grosso do Sul para Guararapes, São Paulo. E aqui eles são incorporados nos machos aqui de São Paulo, vamos dizer, e continuam sendo manejados, né, dentro do nosso sistema aqui, sendo suplementados, né, para atingirem um preparo e um peso que mostre todo o potencial desse tourinho que vai ser vendido aos 22 meses, 23 meses, 24 meses de idade. Interessante, Flávio. E bom lembrar também que a gente ouve, né, como feedback do mercado, existe uma preocupação muito grande de quem compra esses tourinhos. Tem gente que fala, comprei um touro, coloquei na vacada na estação. A hora que eu fui olhar no meio da vacada, eu não achava o touro, ele estava do tamanho das vacas. Né? É importante que a gente tem esse contraste, muitas vezes, dos animais que nascem no coxo, vamos falar assim, e depois são comprados e vão para o campo, vão cobrir vaca, campo, pasto, sal mineral, e acaba desmanchando. Fato esse que não acontece com os animais da Bela Alvorada, né? Porque essa produção já é pensada para atender o cliente, o comprador de touro, para que esse animal desempenhe bem na estação. Assim, tem essa questão da rusticidade, né, do Nelore, a gente tem que ter um foco nessa seleção também do animal rústico, né, dele chegar na propriedade, se adaptar ao novo ambiente, onde ele vai ter que fazer o seu trabalho em reprodução, e uma outra questão que afeta muito a rusticidade são os aprumos. Os aprumos do Nelore têm que ser, vamos dizer, funcionais para ele poder caminhar nas grandes pastagens, para ele poder desempenhar, para ele poder fazer a monta. E é uma outra questão também que eu tenho observado na raça Nelore, que está sendo deixada de lado. E muitos touros trabalham 1 ano, 2 anos e vão para o descarte, vão para o açougue, porque não conseguem mais caminhar, não conseguem mais fazer seu trabalho de reprodução a campo. Né? Aqui no nosso caso, o feedback, eu converso com muita gente antes dos leilões, né? E a gente tem um retorno, uma alta taxa de retorno de compradores, falando, olha, realmente, seu touro está aqui, está trabalhando, está super bem, está tudo tranquilo. Não temos esse problema de adaptação dos nossos touros no pós-venda, né? Bom demais. E não só por ele ser um animal que vai para o preparo final de confinamento mesmo, de 4 meses, e na vida ele tem 20 meses anteriores a pasto, né? E também o cuidado nosso com essa qualidade de aprumos. A gente começando a falar dos touros aqui, que a gente tem na bateria da Genex, falando do Lúdico, né? Que é um touro de 2013 e tá lá na central produzindo, né, falando dessa longevidade da questão funcional. O Lúdico é um touro de 2013, filho do USP em eslavo, um animal que se mantém muito bem avaliado pela qualidade da produção, na qualidade da progênie que ele entrega. Hoje ele ainda é o top 4 no MGTE, né, no programa da NCP. Eu queria que você falasse um pouco, por favor, do Lúdico.
Bom, o Lúdico é um touro que foi participante da reprodução programada da ANCP, ele foi aprovado na reprodução programada, líder de sumário por vários anos, né? E é um touro que a gente nem precisa fazer muita força para vender sêmen, porque ele se vende sozinho. Claro, ele tem que postar e mostrar a produção, mas quem usa quer repetir, né? Porque produz muito bem, muito bem. Exatamente. Mama pesada, bem conformada, aprumos corretos, né? Eu tenho várias doadoras no nosso time A de doadoras aqui, filhas do Lúdico, excelentes mães, né? Então, ele é ótimo para os dois lados, vamos falar, para a produção de machos e produção de fêmeas para o seu plantel aí. Ele tem toda essa consistência que vem aí dessa mãe dele, que é eslavo, que tem alta habilidade materna, né? Na faísca, que é avesso na Irerê, que é 2 vezes polonês, né? Irerê é uma das vacas bases do plantel da Bela Alvorada, de quando eu contei a história lá da nossa divisão em 2003, é uma das doadoras que, por sorte, ficou aqui para a Bela Alvorada e pudemos trabalhar muito bem com ela e fazer ótimos touros com a linhagem da Irerê e mães com a linhagem da Irerê, né? E, assim, eu acho que hoje ele tem 3,62 quilos na DEP maternal, ao 120, né? Um touro bom de AOL, bom de ACAB, peso ao nascer baixo, né? 0,73, um touro que nasce pequeno também, o bezerro, stayability muito boa, produtividade acumulada muito boa, quer dizer, então ele é um touro de confiança, né? De alta acurácia, bem avaliado em todos os programas, né? No IQG ele é top 0,5%, DECA1 no PMGZ. É um touro que eu tenho como parceiro o Dr. Roberto Cassiari, né? Que confiou na nossa seleção, na nossa genética aqui, é nosso parceiro, está ultra satisfeito, porque é um touro que vende bastante sêmen aí. Eu quero parabenizar toda a equipe da Genex aí com esse trabalho com o Lúdico. Sem dúvida, Flávio. O Lúdico é um animal, né? Lembrando que ele já tem aí mais de 1.600 filhos avaliados no PMGZ, e é o que mostra, né? E traz toda essa solidez e as avaliações genéticas refletindo isso. Bom para fazer macho e bom para fazer fêmea. Um grande destaque são realmente as filhas do Lúdico, né? Ele tem muito tourinho hoje em dia que tem Lúdico como avô materno. Seguindo aí, aqui pela nossa linha do tempo, né? Nós temos também o Cenete da Bela. Cenete da Bela é um touro um touro jovem, né? De 2018, já aprovado, não tem tantos filhos ainda como o Lúdico, mas já aprovado na IATF também, com preg check aí de 99 com 79%. E é um touro, Flávio, né? Uma opinião pessoal, eu vi ele por vídeo, por foto, mas quando eu vi ele pessoalmente me impressionou demais. A carcaça que esse touro tem impressiona muito. Eu tenho que fazer esse convite, né? Conhecer a nova central aí da Genex e ir no piquete do Cenete. Não pode deixar de ir lá visitar, porque quem vê esse touro, ele impressiona mesmo. Ele impressiona. Ele é um filho do Legal da Bela, que também tinha uma carcaça impressionante, né? Uma convexidade de carcaça impressionante. Que o Legal que vai no Nadan, Bom Sucesso, e vai no Pacará IZ, né? E na linha baixa, na linha materna, vai no Fraque da Bela, um touro mais do que provado, um filho do avesso, né? Mais do que provado, com um eslavo outra vez, então aquela segurança no leite também. Um touro também de EPs muito equilibradas, né? De peso, top 2% para peso,
A de AOL, muito interessante também, ele é top 2% para AOL, que vai trazer um rendimento frigorífico aí importante, né? Um touro de 2018. Eu já estou aspirando filhas do Senete. Ontem mesmo já fizemos a primeira aspiração com uma bezerra do Senete, destaque, né? Destaque na nossa seleção. Tenho machos que estão se destacando na nossa na seleção. Eu acho que quem usou vai ter ótimas surpresas aí na sua desmama, né? Quem usou esse touro aqui. Ele é um touro também de sociedade com a esteio, inseminação artificial, e o Dr. Paulo Henrique Sadi, que sempre nos prestigia, vamos dizer, ele usa touros realmente de genética avançada, é um cliente não só da Bela Alvorada, como da Genix aí, e logo vamos ter bastante desmama aí para filmar e mostrar todo o potencial desse touro aqui. É um touro de confiança, né? O IQG dele é top 0,5%, DECA 1 também, top 2% para MGT. Um animal super equilibrado, com uma carcaça magnífica. Voltando, né, Melina, no Call Sense and Science, o Senete, sem dúvida, é um pacote completo. E o tanto que é fácil de acasalar, né, Flávio? O tanto que é fácil de usar. Essa genealogia completamente aberta, o animal top 2 no MGTE, também bom para fazer macho, bom para fazer fêmea. E eu vi, essa bezerra que você falou que estava na Expogenética? Exatamente, chama Arnica. Linda bezerra, linda bezerra. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui nos touros? Vamos falar do Tangará agora? O Tangará da Bela é um animal de 2019, né, filho do notável da Bela em Nadan. Mais um animal bom de avaliação genética, bom de biotipo. O Tangará, Gustavo, eu vou te falar, ele foi simplesmente o primeiro colocado na intra-rebanho da Bela Alvorada. E o grande destaque dele é acabamento. Na ultrassonografia de carcaça, ele deu um índice 150. O que é índice 150? 50% acima da média, né? Então, ele é muito destacado para ACAB, né? Isso se reflete nas DEPs também. E, importante, um touro para usar em precocinha. Que a DEP de nascimento dele é 0,45 só. Então, você com certeza tem bezerros, e nós já temos bezerros nascidos deles, pequenos, né? Então, um touro para usar de olhos fechados aí nas precocinhas, né? Eu acho que vai ter, assim, um sucesso com a utilização desse touro. E de uma genealogia também muito consistente, né, para desempenho, um filho do notável da Bela. O pai dele, o notável, deixou 3 filhos. Nós temos 3 filhos do notável em centrais, né? Então, é um touro muito forte que vai no armador, vai na Yuyu, que é fraque em marisco, né? E numa mãe Nadan, líder do sumário também por vários anos. Então, ele é bem amarrado, bem consistente. E uma coisa importante para se falar dessa confiança na Bela Alvorada são a confiabilidade do uso dos animais Bela Alvorada, é que os nossos animais, eles mantêm a avaliação genética. Não é aquele tipo que vai lá, compra, hoje ele é top 1%, dali um ano ele virou 10%. Não, isso não acontece com nossos animais, pela consistência do nosso trabalho, pelo acerto dos usos dos reprodutores que a gente escolhe para utilizar ano a ano, pela evolução genética que a gente está tendo. Então, é essa confiança que a gente transmite, essa identidade da Bela Alvorada que a gente tem, né, de ter uma forte consistência genética. Prova disso é o lúdico, né, Flávio? Que a gente vê aí o animal de 2013, top 4% ainda. Às vezes a gente vê um animal, como você disse, que é 2019, 2018,
em 2, 3 avaliações genéticas, ele já salta 5 pontos de diferença. Então, mas o Tangará, isso é uma coisa que eu creio que a equipe da Genex precisa usar como instrumento, né, de venda também, essa confiabilidade genética, né, da nossa seleção. Sem dúvida, principalmente para quem vai tirar tourinho e matriz, né? As filhas desses touros. O Tangará é um bom exemplo, que eu acredito que vai tirar muita filha precocinha, principalmente por essa questão da gordura, né, do acabamento. Tendo aí a gordura como hormônio, como precursor de hormônio esteroide, né? Trazendo essa maturidade fisiológica para as filhas dele. E ele é filho, o Tangará, vamos dizer, não só, eu acho que esse credenciamento de ser o primeiro da intra-rebanho e toda essa avaliação muito equilibrada e peso ao nascer baixo e tudo, ele é filho do pé de uma doadora importante nossa, que é a neurologia da Bela, né? Essa Nadan. E aí nós vamos para o mais recente, né, Flávio? O vice-rei da Bela. É um filho do Nemo em USP. Exato. Novidade Nemo aí, que né? faz parte aí, já fez parte aí do portfólio aí da Genex, né? Um touro importante também, com vamos falar do vice-rei primeiro, né? O 5º melhor na intra-rebanho da Bela Alvorada. Acabe índice 116, quer dizer, 16% acima da média, segurança em Acabe, né? Um touro de top 0,5% na NCP, top 0,1% no Gene Plus, né? DECA 1 no PMGZ. A avaliação dele, ele, assim, para peso, ele top 1%. No maternal, ele tem 4,67 quilos, ou seja, top 2%. É um touro bem forte de avaliação, né? Bem amarrado, quer dizer, um touro jovem, tá aí com alto potencial, né, para ser utilizado e produzir bem. Peso ao nascer também relativamente baixo, 1,3. Sem dúvida. E uma coisa que as pessoas olham e perguntam também, mas ele é neto do USP, como que é a avaliação de AOL dele? Ele é top 10 para a área de olho de lombo, então, tranquilamente. E você viu o animal lá na Expogenética, né? Sim. No meu pavilhão. Exatamente. Uma carcaça espetacular e muito precoce, né? Ele deu sêmen aos 15 meses, né? Sêmen de qualidade. Nós fazemos também esse trabalho de seleção de precocidade sexual em machos, né? Começamos a coletar sêmen, tentativa de coletar sêmen a partir dos 10 meses de idade nos machos, para observar a curva de puberdade desse animal, todos os machos, né, da nossa seleção. Então, quando que esse animal atinge a puberdade? Vai ser no momento que ele tem a estrutura testicular que é condizente, né, através de ultrassonografia testicular. Aí a veterinária vai e faz a coleta de sêmen, leva para o laboratório da Universidade Federal de Campo Grande para verificar a qualidade desse sêmen, e temos as classificações de animal, se ele é um super precoce ou precoce, né? No caso aqui, ele é um precoce, né? Sem dúvida, Flávio. E ele expressa muito isso no biotipo, né? Um animal de frame moderado, muita profundidade de costela, muito amplo, amplitude de peito, né? Muito arqueado de costela, uma linha de dorso muito sólida e ampla. Impressiona muito pela musculatura. E o racial me agradou demais, Flávio. Demais, muito bom de racial, que acho que vem do Nemo, né? Exatamente, vem do Nemo da Bela. Quero também deixar aqui um convite, né? Para não só a equipe da Genex, marcarmos aí uma visita aí de equipe aqui na Bela Alvorada, para a gente poder mostrar em loco, né, como que é o nosso trabalho, esse foco em desempenho, né, sem perder a rusticidade do Nelore, sem perder as características funcionais dessa grande raça, que justamente por isso, por essa facilidade de parto, por essa rusticidade, né, se tornou a raça mais difundida nesse nosso Brasil.
Também convidar todos que se interessarem. Deixo o meu contato aí no final, para quem quiser conhecer mais de perto, fique à vontade, vamos marcar essa visita. Olha só, uma oportunidade aí de conhecer na fonte esse trabalho grandioso que a Bela Alvorada faz, que esse ano completa 60 anos, né? São 60 anos de tradição aí. Muito orgulhoso também de poder ter dado essa continuidade no trabalho, né? É uma coisa que a gente... É uma coisa que a gente tem que olhar e venerar o passado desses homens importantes, né? Que trouxeram todo esse exemplo, né? Toda essa visão de futuro, esse pioneirismo, né? E nós conseguimos aqui dar continuidade, eu e a Adriana, né? Minha esposa, que está sempre do meu lado, sempre apoiando e organizando as coisas aqui comigo, ela é bastante envolvida, né? E ela também ajuda a escolher os touros aqui também. Só eu não. Isso é muito legal, viu, o Flávio? É um ponto muito legal da gente falar, porque uma das coisas que a Genix preza muito, né, e que a gente tem caminhado aí desde 2020 é justamente com esse mote das gerações, né, da gente valorizar o legado que foi deixado, né, por gerações passadas, dar continuidade e mostrar que o quanto que a gente pode contribuir também, né, somado ao que foi aprendido, somado do que já foi feito, somado a toda essa visão, né, que muitas vezes os antecessores aí tiveram, e poder honrar esse trabalho e continuar a levar para frente, né? Eu acho que é uma das outras coisas também que casa muito com a Genix nesse sentido, que é esse apelo mesmo pelas gerações, assim. Acho que isso é muito importante na pecuária. Né? Uma energia importante, uma motivação, né? Esse exemplo. E Flávio, o que você fala pra gente sobre a genômica? Veio para ficar. Ainda temos alguns problemas que você observa nos lançamentos de sumários, nas novas avaliações. Por isso que os programas também estão encurtando o tempo de lançamento dos novos sumários, né, das novas avaliações. Está sendo, antigamente era uma vez por ano, passou para 2 vezes por ano, agora são 4 vezes por ano, e isso vai acabar sendo mais rotineiro, né? E todo mundo vai acabar se acostumando com isso. Mas que eu queria dizer, por que está acontecendo esses novos encurtamento no tempo entre uma avaliação e outra? Porque estão chegando novas avaliações, novos dados, né? Estão sendo incorporados novos dados nos programas de melhoramento, e com esses novos dados você começa a ajustar a DEP genômica, a corrigir as DEPs genômicas, e isso que vai trazer mais segurança para nós, né? Então, é importante a gente continuar coletando dados, continuar informando os programas de melhoramento, que só vai trazer coisa boa para nós, né? Então, quando você tem um bom input, você tem um bom output, né? Então, importante de ter os grupos de manejo bem separados, bem informados, bem comunicados, né, nos programas, porque só vai trazer benefício, né, para os usuários, né? Então, e a DEP genômica realmente veio para ficar, ela fortalece, ela orienta, mas temos que olhar também o animal, temos que olhar os animais, a parte de carcaça principalmente, a parte funcional, né, umbigo, aprumos, musculosidade, né, precocidade do Nelore, né, que é importante também para trazer um maior retorno econômico. Essa a minha visão. E o uso de touros jovens, né, também, não deixar de usar
touro jovem. Claro, usar um touro já provado, né, no seu mix, para você ter uma certeza, e usar o tourinho jovem, que sempre vem de plantéis que tem essa responsabilidade, né, que sempre tem esse foco em melhoramento, né, um foco responsável, e, de preferência usar da Bela Alvorada nelorizana. É isso aí, Flávio. Eu acho que a genômica, ela é uma ferramenta muito importante. Ela veio para ficar, sem dúvida, e ainda vai melhorar muito, né? Assim como você disse, a gente tendo mais confiabilidade nos dados, alinhando essas bases de dados, né? Mas o que não pode é ser usado como verdade absoluta, né? É uma ferramenta a mais para a tomada de decisão, para ajudar na tomada de decisão, assim como o CAR, por exemplo, não pode ser levado como uma verdade absoluta, ou só o índice, como a gente acabou de falar, só o índice, né, o acasalamento matemático como verdade absoluta. Então a gente tem que unir essas ferramentas e não assumir como verdade absoluta, sempre olhar com uma visão analítica, né, e olhar para o animal. Afinal, se a gente for comparar, é muito mais fácil fazer número do que fazer gado, né? Nem te digo, hein? Fazer gado é um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo muito recompensador, né? Muito recompensador. Creio que os criadores que estão nos assistindo aqui, ou nos ouvindo, enfim, no podcast, sentem isso também, né? Aquela força, né? E aquele prazer de poder criar, na verdade, né? Criar a sua essência, né? Inclusive, eu vou aproveitar para pedir para você deixar um conselho aí. Que conselho que você dá para esses criadores nessa estação atual, enfim, de modo geral, e para esse ano também? Essa estação, eu acho que o pessoal tá... Isso nós estamos ouvindo muito, Flávio. Por que dessa pergunta? Foi a primeira pergunta, a gente conversando, né, Melina? Falou, não, vamos perguntar isso pro Flávio, porque é isso que a gente ouve. Um ano de incertezas, muita dúvida. No gado comercial, eu vou fazer cruzamento, eu vou fazer reposição, os próprios selecionadores, né, quem vende tourinho, como é que eu vou fazer, eu vou aumentar, eu vou reduzir. Então a gente queria um conselho, o que você enxerga do mercado esse ano e quais são os caminhos para a gente traçar? A pecuária, ela é uma atividade que a margem é exprimida, é estreita, sempre foi assim. Nunca teve assim uma margem fabulosa, né? Mas ela dá muita segurança na atividade. Então, quando você tem segurança na sua atividade econômica, do outro lado você vai ter uma margem menor, né? E você tem que continuar acreditando que vai dar certo, que se vai produzir mais e melhor, né? Eu acho que produzir mais e melhor numa mesma área, ou eventualmente numa área menor, porque teve que ceder para uma outra atividade mais lucrativa, enfim. E com isso você acaba tendo que ter uma genética mais avançada. Para utilizar essa genética avançada, você tem que ir na Genex, né, no caso, buscar aquele animal que vai se encaixar no seu sistema de produção e buscar um animal que você tenha confiança, que vai dar resultado, não vai arriscar muito, né? O pecuarista não gosta de arriscar muito, então ele vai procurar um animal que tenha informações, que venha, eu aconselho, né, que tenha confiabilidade naquela seleção, que tenha tradição, né, na seleção, que seja realmente recomendável para usar, mas não pode parar, é o ciclo. Hoje está um preço um pouco mais baixo, enfim, temos um monopólio de frigoríficos que estão sempre apertando nos preços de compra, isso afeta o preço do bezerro, mas é cíclico, daqui a pouco melhora, enfim, também não vai melhorar muito, hein? Não é
Todo mundo sabe disso. A pecuária é assim. Mas não pode desanimar, tem que continuar e procurar realmente ganhos de eficiência. Ganhos de eficiência, seja ali na sua gestão, no seu pessoal, que envolve treinamento, motivação, uso de mais, você pode eventualmente economizar em algum insumo que você estava gastando um pouco mais ou menos, mas genética nunca. Eu acho que genética você não pode, vou usar aquele touro de 20 anos atrás que eu tenho no botijão. É fria. O prejuízo que você vai ter depois para ficar com essas fêmeas ruins no seu plantel, quando que você vai conseguir tirar isso? Daqui a 3 anos? É um baita do prejuízo. Não, vai atrás de genética nova e melhoradora. Muito bom, Flávio. Eu tava pensando aqui, tá complementando demais, né, o Gustavo? O último podcast de corte que a gente gravou tá vindo muito ao encontro aí do que foi levantado, né? Acho que a linha é essa daí mesmo, né? O caminho é esse, né? Eu acho que na época da incerteza, Flávio, a qualidade se destaca muito mais, né? A gente tem que usar as variáveis, quanto mais variáveis forem possíveis para diminuir a probabilidade de erro e investir nessa qualidade do produto para que ele se destaque lá na frente. É o único objetivo de agregar valor ao seu negócio. Exatamente. Sempre foco na produtividade. E aí, para a gente arrematar, né? A gente falou aí do pessoal da produção, vamos falar assim, e para o pessoal que está chegando agora, vocês estão aí há 60 anos selecionando, colocando o touro em central, sabe bem aí, melhor do que muitos, como ninguém, a dificuldade que é identificar esses animais, emplacar esses animais, né? O mercado tem que aceitar esses animais, por comprovação de qualidade, né? Muitos são aceitos no começo, depois a confiança aumenta muito. E quem está chegando agora? Ganhei na loteria, quero investir, quero colocar touro em central. Deixa um conselho para esse pessoal, por favor. Primeiro tem que se informar muito bem sobre a atividade, se cercar de bons assessores e não de aproveitadores, né? Buscar amigos que já estejam na atividade há um bom tempo, que possam trazer informações confiáveis aí para dar certo, né? Quem está começar passo a passo, tem que aprender. Como nós, assim, quando começamos na soja, tive um início, fui paulatino. A gente foi crescendo, foi adquirindo conhecimento, adquirindo máquinas e cada vez melhores, cada vez mais modernas, a mesma coisa na atividade pecuária. Eu acho que você tem que primeiro se informar, sentir como é que não começar tão forte assim. Se seu objetivo é ter resultado, conhecimento pessoal, já experiente, que vai trabalhar com você, cuidar da sua gestão, do seu planejamento, seja ele nutricional, seja ele sanitário, que é muito importante, né, hoje em dia, principalmente quando você trabalha mais intensivo, a sanidade animal tem que ser observada, né, e a genética. E também o seu plano de negócios, montar um plano de negócios aonde você vai comprar, a região que você vai atender, o mercado que você vai atender, estudar esse mercado, senão às vezes você vai ter o produto ali, daí não consegue vender, um problema, como que você vai ter o retorno do seu investimento. Então, montar um plano de negócios aí para poder ter sucesso. Hoje a terra está cara no Brasil inteiro, não tem mais moleza, acabou, preço de terra barata, então a gente tem que produzir muito e produzir bem, para dar retorno, não é? E ter uma coisa estudada e bem planejada.
Mais alguma coisa, Flávio, você gostaria de acrescentar? Podemos... Quero agradecer muito a vocês aí da Genix, vocês são super parceiros. Essa central de vocês está magnífica, muito bonita mesmo. O pessoal aí é super caloroso, muito bacana mesmo. Eu gostei de saber que vocês estão crescendo de uma forma independente, assim, uma identidade também, como eu falei, como a Belo Alvorada tem identidade, eu acho que a Genix tem uma identidade também de trabalho, né? Eu conversei com a equipe da Genix, você vê que está todo mundo assim, muito motivado e sabendo aonde quer chegar, vocês têm uma cabeça muito boa, um alto nível também, dos técnicos, né, que trabalham na parte comercial também, vocês vão ter muito sucesso, tenho certeza. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de participar. Muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras aí. A gente fica, extremamente feliz e fica muito honrado de ter recebido você lá também, na nossa central aí, nessa inauguração aí oficial, vamos assim dizer, né? Nesse valendo mesmo. É muito bom poder contar com esses parceiros, como é a Fazenda Bela Alvorada. Muito obrigada, viu, Flávio? Obrigado pela sua participação aqui também com a gente. Tá bom. A Adriana está aqui do meu lado, mandando um beijo também. Um beijo para Adriana. Obrigadão, Flávio. Obrigado. Até a próxima, viu? Pela oportunidade. Até mais. Fico à disposição. Vamos para a fazenda agora. Vamos combinar vamos visitar a fazenda. Espero vocês aqui com churrasco. Então tá bom. Obrigada, pessoal. Esse foi o 13º episódio do Genix no Trecho. Lembrando que você também encontra esse e todos os episódios anteriores em nosso YouTube. Inscreva-se lá no canal e ative as notificações lá e também no Spotify, onde você pode seguir a gente. Acompanhe a Genix nas redes sociais, @GenixBrasil. Sempre trazemos novidades e anunciamos os novos episódios do Genix no Trecho.